falará da tribuna. Rodrigo. Como eu fico muito feliz em voltar o grande expediente, quero saudar o presidente João Ex, nobres colegas, e também como fico feliz porque eu sempre trago notícias boas, né? Eu consigo enxergar muitas coisas boas na nossa cidade e é por isso que hoje eu quero valorizar boas ações do governo. A primeira dela, eu quero dizer que hoje à noite nós estaremos entregando no Centenário 2, 52 novos títulos. Eu acompanhei juntamente com o nobre colega Renato Oliveira por muitos anos. Então, no Centenário 2, hoje no CAIC, estaremos entregando 52 novos títulos, né? Ali é um total de em torno de uns 300, já foi entregue 67. E para vocês terem uma ideia, com pouca equipe, mas com muita dedicação da Luana, do Fontana, do Bressan, do Rayan, toda a turma que trabalha no urbanismo, já foram entregues 475 títulos. Isso é um feito para o município que prioriza a regularização. E, aliás, até lembrando, antes de entrar no meu tema, que eu quero falar para os amigos do Canaliza Caxias e colegas e pessoal que está em casa, eu quero dizer que nós teremos também, sábado pela manhã, no Canyon, através do PAC, vejam, através do PAC, uma empresa que vai fazer toda a topografia, todo o trabalho de 4 áreas. Uma é o Canyon, o Burguinho, o Fátima, uma parte perto da represa, umas 60 famílias, e também o Portinari. Uma parte quando puder, vereador. Então, que bom, né? Que bom que nós temos uma relação agradável, positiva com o governo federal. Então, o recurso do PAC, em torno de 250 mil. A primeira reunião é sábado, às 9 horas, no Canyon, e eu estarei lá presente. Antes de passar para o Canaliza Caxias, também quero dizer que no dia 3, nobres colegas, nós teremos a abertura dos envelopes para o tanque da Vila Ipiranga, né? Vocês sabem quanto o nobre colega Rafael também trabalhou aqui, lutou, e nós teremos então a primeira licitação de um tanque, que é o recurso que nós temos em caixa e que também saudar o João, quando estava lá no Samai, porque veio o recurso para o Canaliza Caxias. Então, antes de entrar especificamente no Canaliza Caxias, seu a parte, Jack. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Acredito que o senhor vai falar aqui do calçamento comunitário, né? E quero dizer aqui o quanto o senhor luta por isso. Eu sei, acompanho o seu trabalho aqui, te parabenizo por isso e tenho certeza que juntos a gente vai conseguir. E sei que às vezes o senhor fica bravo comigo aqui porque eu cobro bastante a questão da Visconde Cairu e da Alberto Arpino. E sei da dedicação que o senhor tem com essas ruas aí, não só com essa, mas com toda a cidade. Mas precisamos dar uma resposta para aquele povo lá, vereador Zé D'Ambrosio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Não, o senhor tem o telefone do secretário Suzin também, né? Então, o senhor pode, se quiser, nós podemos fazer uma reunião com ele. É bem importante. Juliano Valem. Vereador D'Ambrosio, é uma satisfação trabalhar ao seu lado, um vereador exemplar, comunitarista, sempre presente nas comunidades, nos bairros, 24 horas à disposição da população caxiense. Isso é um trabalho memorável. E fico feliz, o senhor estava ali me mostrando recentemente alguns documentos
que em breve aí muitas ruas serão pavimentadas no nosso município de Caxias do Sul. São demandas antigas, né, que muitas aí ultrapassam 15, 20, 25 anos. E esse trabalho muito eficaz que o senhor desenvolve na sociedade caxiense, e eu posso dizer que é um exemplo. Então, continue nessa caminhada brilhante, conta com o meu apoio, porque juntos nós somos fortes e juntos nós poderemos fazer cada vez mais a diferença na sociedade caxiense. Obrigado. Seu aparte, Beck, depois eu quero seguir aqui no Canaliza Caxias. Ô, nobre vereador, muito obrigado pela sua gentileza, né? Que bom ver o senhor falando e trazendo ações propositivas, tanto do governo quanto desta casa, desse Poder Legislativo, né? E sim, Caxias é uma cidade bonita, é uma cidade turística também, uma cidade acolhedora, né? Que atrai imigrantes, né? Que acolhe a indústria, né? Tu vê, nós temos aqui, ó, melhor... Peça uma parte, vereador. Melhora na nossa iluminação pública, a saúde está melhorando, parques, praças e jardins estão bonitos, né? Ruas sinalizadas e mais pavimentadas, como tem trazido aqui o vereador Juliano Valim também. Então, parabenizar pela forma como o senhor vê a nossa Caxias e vê o mundo, né? Propositivamente. Não é o copo meio vazio, é o copo meio cheio, né? E é isso que nós temos que trazer. Né, trazer paz para a nossa cidade, trazer melhorias, que é uma construção do Executivo com o Legislativo. Nós aqui buscando demandas, levando para o prefeito Odiló, né, e o senhor traz assim com muita propriedade essa construção que está sendo feita aí, parabenizar as pautas que o senhor traz aqui para esse Legislativo caxiense aí, que só constrói para melhorar a nossa Caxias do Sul, como os demais vereadores todos aqui também buscando pautas para melhorar a nossa cidade. Obrigado, filho do Zoraido, meu amigo. Fantinel, depois eu quero seguir por aqui. Obrigado, vereador D'Ambrós. Claro, parabenizar sempre os esforços, né, que as pessoas fazem, que o senhor também faz. Mas eu acho que é sempre bom lembrar, né, que quem trouxe a REURB para essa cidade foi o vereador Fantinel. E protocolou ela no dia 28 de fevereiro de 2021. E depois tirou ela do protocolo para construir, junto com o vereador João Ues e a administração, para que hoje nós tivéssemos regularização fundiária nessa cidade. Então, é muito importante que a gente lembre os acontecimentos e que a gente parabenize também pessoas como o senhor que toca para frente essa grande ideia. Obrigado, Ana. Inclusive, quero valorizar aos novos que estão aqui nessa legislatura, que se nós temos uma escola de educação infantil Fazenda Souza, é mérito seu. A gente precisa reconhecer, mas quero que o senhor reconheça que eu estava com o calceteiro também pensando nas 3 ruas que foi protocolado em Fazenda Souza. Então, nós precisamos dizer o seguinte, todo problema já traz uma solução. Eu quero informar que, com o apontamento do Ministério Público, o governo é meio teimoso às vezes, Fantinel, tá? Ele precisa escutar mais. E quando a gente pensa diferente, é tentando fazer uma cidade melhor. O Reinaldo, que é o diretor, está com o processo e será dividida. Está no telão. As 16 obras do Canaliza Caxias, que serão divididas em 6, certo? Então não há necessidade de pedir informações, eu tenho ouvido aí nos corredores zum, não faço porque eu vou votar contra. Querem falar com o Reinaldo, querem conversar sobre o Canaliza Caxias, eu vou junto. Peço uma parte, colega da Eu vou junto, eu levo. Nós explicamos como anda e como está o Canaliza Caxias. Que o processo já está sendo finalizado da primeira etapa, está aí no telão as primeiras obras, e que logo nós teremos, então, no início de julho, claro que tem que passar ainda pela PGM e pela CEILIC, e depois nós teremos a licitação divididas em 6 blocos. Seu aparte, meu líder. Colega D'Ambrós, perfeita a sua colocação. Vou dar um exemplo de hoje. Até eu desci lá embaixo na comunicação bem na hora, estava sendo apreciado o pedido de informações do vereador Ramon, que ficou prejudicado. Veja, é tanto pedido de informação que essa casa recebe que vem que nem se sabe mais o que está votando muitas vezes. Foi retirado de pauta porque foi prejudicado. O autor não estava presente. Talvez o vereador não se atentou, mas eu quero dizer assim, se a informação fosse tão importante, alguém teria pedido para dar sequência ao pedido de informação, zelado por isso. Eu volto a repetir e faço coro ao que disse o vereador D'Ambrós. Se algum secretário está se opondo de receber qualquer vereador desta casa, por favor, comunique ao vereador D'Ambrós, a mim, nós vamos levar o prefeito vai tomar providência. Agora, o que não adianta é
Se traz um assunto aqui, pede informação, mas não senta com o secretário, não conversa com ninguém da comissão, não busca falar com o servidor, não busca nenhuma informação, aí só vem e pede informações. A medida de pedido de informação é uma medida extrema, quando não se consegue informação por outro meio. Aí se vê um pedido, tanto é que tem que ser votado. O vereador pode, inclusive, fazer um ofício pelo seu gabinete, como eu já fiz várias vezes, e pedir aos secretários. Então, eu reitero, precisamos de diálogo, o governo está aberto a conversar e todas as secretarias estão orientadas a receber. Obrigado ao vereador D'Ambrosio. Obrigado, meu líder Caleb. Uma declaração de líder, nobre presidente João Wes. Segue em declaração do líder da bancada do PSB, o seu líder vereador Zé D'Ambrosio, na tribuna. Bom, como nós estamos iniciando o inverno, eu fiz uma sugestão para o presidente desta casa que fizesse uma devolução antecipada de 1,5 milhão para que nós pavimentássemos em torno de 8 ruas. Bom, nós vamos ter, a partir das licitações, só no bairro Fátima, nobre colega, em torno de 10 mil metros quadrados de pedras. Isso deverá chegar lá por setembro, por aí. Então eu falo de uma extrema importância de que no momento, porque nós temos 4 calceteiros, o Arcário está pavimentando a Rua Nonoai, finalizando, nós temos o Manfro que deverá fazer na frente da Malta, a Inês Agonese, nós temos também o Manfro na frente da Malta, isso. O Arcaro está fazendo na Nonoai. E nós temos o Hoffman que está praticamente sem trabalho. E é importante nós valorizarmos os calceteiros, os 4 que nós temos. Por isso que eu visitei o Suzin. Por isso que eu conversei com a engenheira Grace. Que nós tenhamos também uma equipe para saneamento. Porque teremos muitas pedras. A canalização, e eu briguei muito por isso, a canalização que está por vir aí, vai abrir no meio da rua, vamos reaproveitar as pedras e a pavimentação, a repavimentação vai ficar com a Codeca. A Codeca não vai precisar atravessar a cidade para lá em São Valentim. Não, ela vai fazer pavimentação nos bairros. Então, nobres colegas, eu fiz um cálculo por cima, nós estamos gastando muito em Cascalho. Mas muito mesmo. Então, a política de pavimentação comunitária precisa ser uma política da administração. Eu sempre falei nas reuniões da base que nós precisamos ter um grupo, orçamento comunitário, esta casa, Secretaria de Obras, para que a gente planeje. Bom, se o Arcaro está finalizando a Rua Nonoai, ele já tem que ter outra pronta, com os contratos prontos, com o saneamento pronto para começar. E assim nós não vamos quebrar os calceteiros. Porque se nós compararmos o valor de uma pavimentação comunitária de 150 metros com a licitada, uma rua licitada de 150 metros, é 3 vezes mais. Então, nobres colegas, eu reitero que o Canaliza Caxias, porque eu, no tempo do prefeito Alceu, coordenei as pavimentações, foram mais de 100 ruas, e eu reitero que nós vamos ter muitas pedras. Então, secretário Suzin, eu lhe falei pessoalmente e estou reiterando aqui, uma equipe para fazer saneamento, temos as listas. As que têm saneamento, já pode ser feito os contratos e iniciar. E se essa casa devolver em torno de 1,5 milhão, nós poderemos calçar de imediato 8 ruas. Por quê? Porque em 2024, a empresa que fornece paralelepípedos, que é o Panacelli, ele já tem pedra cortadas. Então a economia do Cascalho é muito grande, faz um bem de extrema significância para a comunidade. Olha, vocês não sabem que eu quase apanhei quando nós fazíamos reunião nas ruas para dizer para os moradores da Rua da Felicidade do Quênio, para a Rua do Vila Lobos, que era importante eles pagar o calçamento.
Por quê? É uma autoestima para o morador. Ele paga em 5, 6, 8, 10 vezes, mas ele pagando o calçamento, sua propriedade vai valorizar mais de 50%. Então, para os que não acreditam, eu vou dizer, nós ainda vamos estar inaugurando muitas ruas de pavimentação comunitária. Muitas ruas. E a sua luta, Jack, na Visconde de Cairu, é de extrema importância de não desistir. E eu gosto quando o senhor fala que não vai desistir do quartel dos bombeiros da Zona Norte. E eu não vou desistir das pavimentações. Agora, secretário Suzin, nós combinamos que o senhor ia ter uma equipe para saneamento. Daqui uns dias vai ter pedra, daí não vai ter ruas com saneamento pronto. Então, secretário Suzin, uma parte. precisamos dessas ruas que tem aqui mais de 90 projetos prontos. Mais de 90 projetos prontos para pavimentação comunitária. Precisamos de saneamento em muitas ruas. Seu a parte... Obrigado, vereador D'Ambrossi. Bom, desde que eu entrei aqui nesse legislativo, eu ouço o senhor falar sobre esse tema. O senhor conhece, já teve na gestão em outros governos, em épocas que se faziam. O senhor falou 100 ruas, né? No governo Alceu. E precisamos avançar, gente. A garantia de dignidade para as pessoas. Com pessoas querendo, muitas vezes, contribuir, né? Fazendo dessa forma que o senhor trata... Pavimentação comunitária, que é mais ágil, que é mais rápida. Então, mas nós precisamos de informações. Eu até estou aqui em contato com o vereador licenciado Lucas Suzin. Eu tenho uma dessas no Rosário 2, vereador D'Ambrossi. A única rua que falta ser pavimentada, uma rua... Faltam 3 no Rosário. Faltam 3 no Rosário. O senhor está falando da Alexandrina Balastieri. Obrigado, vereador D'Ambrossi. O senhor estava lá no OP, a minha assessoria falou com o senhor à época. E, enfim, ele me disse que então vai conversar com a subprefeitura do Rio para começar a trabalhar na drenagem, lá nas bocas de lobo. Enfim, é uma necessidade, todos os vereadores são questionados, né, sobre esse tema de ruas que não estão pavimentadas, que haja critério para a utilização dessas pedras e que a Secretaria de Obras tenha condições, recursos, pessoal, para dar conta dessas demandas. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço, mas antes de finalizar, eu quando assumi... Uma parte, vereador. Seu a parte, então, depois eu quero finalizar aqui. Por favor, Fiuza. Muito obrigado pela gentileza. Só colaborando com a Vossa Excelência dizer que é importante também a gente trazer em discussão, vereador D'Ambrossi, aquela situação muito difícil que o loteamento Vila Lobos tem enfrentado. Rua dos Cristais. A gente precisa trabalhar aquela questão do Vila Lobos, principalmente na questão que eles pedem muito a canalização ali do esgoto para que a gente possa fazer com que, após isso, haver a pavimentação. Obrigado. Obrigado, bem lembrado. Antes de finalizar, tenho ainda 1 minuto e pouco, eu quero dizer o seguinte, quando eu assumi como presidente aqui, aí me falaram, olha, a assessoria legislativa, um melhor que o outro. E é verdade, eu quero parabenizar. E desde aquela época lá, novo presidente João Wes, o Rodrigo, eu prometi uma jaqueta para ele. Eu prometi. E aí é o seguinte, cada vez que ele me encontra ou no estacionamento ou aqui, ele diz assim, peraí, D'Ambrossi, e a minha jaqueta chegou mais um inverno. Então quero chamar o Rodrigo aqui. Eu vou lhe te pedir dar... uma parte antes do parabéns. Seu a parte então. Queria cumprimentar o Rodrigo, né, um grande servidor público dessa casa, e ele pode falar depois para o senhor, porque tem gente que não promete, cumpre. O senhor tem prometido, não tem cumprido os presentes, né? Vai dar essa jaqueta aí para eles, né, D'Ambrossi? Então eu quero chamar o Rodrigo aqui. Eu estou dando minha jaqueta para o senhor, porque o senhor não me cobre mais. Quero que o senhor experimente. Estou dando do fundo do meu coração. É uma das que eu mais gosto. Talvez não seja tão bonita, tá? Mas é uma das que eu mais gosto. Eu quero lhe dar a jaqueta e lhe dar um abraço. Não, essa aqui é do brechó, mas é bonita. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado e pago a promessa, então. Essa jaqueta é sua. Obrigado, vereador Zé